Nele há conforto, nele há vitória. Amém. Nele há conforto, nele há vitória. Nós vamos fazer uso do nosso quadro e vamos desenhar a nossa linha do tempo. Até Cândido, não sei se você consegue nos ajudar aqui a focar. Opa, vou ter que usar o álcool. E nós vamos desenhar a linha do tempo, porém, para estudar a história do plano da salvação sob um outro viés. E isso tem relação com a nossa vida prática, com a nossa vida cristã na prática e com as vitórias espirituais que nós precisamos. Eu tenho certeza de que Deus vai falar com todo sincero hoje. É um pouquinho difícil hoje, né? Acho que ficou um bom tempo ali, mas tudo bem, a gente vai conseguir. Vamos abusar um pouquinho do álcool aqui e vai dar certo. Irmãos, mas eu vou adiantar um pouquinho as coisas, vou contar uma história para vocês. Essa história tem a ver com o que nós vamos estudar na Bíblia, ou seja, ela tem um fundo moral, um princípio, razão pela qual a gente vai estar trabalhando com ela agora. A história é o seguinte: faz um tempo atrás, na verdade alguns anos, eu me envolvi num acidente de carro. Não foi um acidente muito grave. Na verdade, eu estava com a família e eu fui passar por um cruzamento, um pouco de desatenção da minha parte, e na hora eu perdi um pouco como é que eu posso dizer? Eu perdi um pouco, na verdade, o equilíbrio, não emocional, mas assim, na hora me faltou aquele reflexo, né, de apertar os pedais certos. Eu acabei não apertando o freio. Eu busquei o freio e não achei. Eu estava fazendo uma curva, veio uma pessoa em linha reta, eu ouvi, ele estava em cima, mas ainda daria tempo de frear. Mas eu não achei o pedal lá embaixo, ou seja, sabe quando você procura, né, fica um pouco nervoso e não acha. E aí aconteceu que o carro foi bem devagarzinho, chegando, e deu aquela escovada assim na lateral do carro que vinha em linha reta. E aí a pessoa já saiu do carro daquele jeito que vocês imaginam, né? Como é que alguém sai quando alguém bateu no seu carro? Né? Saiu pronto para a briga. Mas daí a Bíblia ensina que a palavra branda desvia o furor. Então o que aconteceu? Na hora, eu já saí e falei, olha, eu estou errado. Mas vamos ver como é que a gente acerta. Aí pronto, ele já murchou um pouquinho, a gente conversou. E aí no que nós conversamos, eu peguei o telefone dele e tal. E eu falei, não, fique tranquilo, nós somos, né, pessoas de bem e tal. Veja lá, faça 3 orçamentos e a gente vai acertar com você. Aí aquele homem foi embora. Aí passou algum tempo, coisa de algumas semanas até, né? E aí você quase que esquece do incidente, né? Porque não é com você o prejuízo. Mas ele ligou. Olha, sou eu lá da batida, assim e tal. Ah, pois não. Então, fiz um orçamento, fui no lugar tal. Quanto que fica? Tanto. Até pesquisei, achei assim e tal. Ele procurou uma opção lá com mais desconto. Aí eu falei, não, tá bom, pode ir lá e a gente acerta. Eu me apertei um pouco naquele mês. A batida dele também não foi aquela, o conserto não ficou tão caro. E aí acertamos e ele foi embora. Mas o que chama a atenção, inclusive ele foi me visitar no escritório, né, para pegar o dinheiro e tal. A gente conversou lá umas 2 horas, podemos falar de Deus um pouco. Mas um princípio está envolvido aqui nessa história. E ele permeia as nossas relações até hoje, que é o seguinte. Não sei se vocês sabem, né, mas quando há uma batida na cidade, uma batida, eu quero dizer uma colisão entre 2 veículos, a polícia não comparece mais ao local. Antes você chamava a polícia, ela vinha, fazia o boletim de ocorrência, e aí com isso você dava entrada na seguradora, ou cada um ia buscar os seus direitos, caso não houvesse acordo. Hoje em dia não é mais assim. Se o acidente não tiver vítimas, a polícia não vai. Então, ou seja, ou você conta com a honestidade de quem bateu em você, né, ou você tem uma grande possibilidade de ficar a ver navios, não receber nada.
E aí aquela pessoa em quem eu bati, ele tinha, portanto, que confiar na minha palavra. E por alguma razão, ele entendeu que a minha pessoa transmitia alguma credibilidade. Razão pela qual ele se contentou em anotar o meu telefone e ir embora. Que tal se mais tarde eu dissesse, não aconteceu nada, cada um cuida do seu. Ele estava sozinho no carro, não haviam testemunhas, só haveriam testemunhas do meu lado, a minha esposa e as crianças. Mas ele contou com a honestidade de quem bateu nele. Ele acreditou na palavra. Ele acreditou que a palavra que eu tinha lhe dado tinha peso. E aí foi fazer a parte dele. Fez os orçamentos e tudo tal, e me ligou na confiança de que eu pagaria. E de fato aconteceu. E sabem, meus irmãos, isso tem muito a ver com o plano da redenção. O plano da redenção ele começa muito antes do que se imagina. Eu queria ler para vocês, ou melhor que nós lêssemos juntos, um texto que está lá nas cartas a Pedro, lá no final da Bíblia. Ele fala sobre o sangue de Jesus, o sangue de Cristo. Vamos lá. Carta de Pedro, vamos falar sobre o sangue de Cristo. 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. O apóstolo diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Quando é que o sangue de Cristo foi conhecido? Antes da fundação do mundo. Quando ele fala fundação do mundo, ele está se referindo ao quê? Para pensar. Ah, tá bom, naqueles 6 dias que ele criou, né, a terra. Será? Fundação. Quando é que Deus teve que fundar o planeta Terra? Foi quando ele veio aqui com Jesus, aí ele disse haja luz, foi assim? Não, abra lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo número 1. Vamos ver? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Os céus, plural. Ele está falando do universo. No princípio, criou Deus o universo. E a terra, versículo 2, era sem forma e vazia. Então, quando a gente fala de colocar os fundamentos, o fundamento do mundo, ou a fundação do mundo, nós estamos nos referindo ao tempo no qual Deus criou o universo. Quando ele criou o universo, a Terra era o planeta água. Literalmente, sim, porque no versículo 2 está dizendo que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A Terra era só água. Claro que tinha aquela parte interna, né? Com o magma, a crosta, tudo isso existia. Mas essa é a fundação, a Terra é fundada nisso aí, certo? Esse é o núcleo da Terra. E esse núcleo não apareceu no primeiro dia da criação, ele apareceu quando Deus fez o universo. Deus não nos disse em que tempo, para que nós possamos contar quantos anos tem desde que ele fundou lá a crosta terrestre. Ele não falou disso. Ele colocou as coisas de forma mais clara, em termos de história, a partir dos 6 dias da criação, certo? Mas a verdade é que a fundação do mundo foi nessa época, muito antes de Deus dizer, haja luz aqui na terra. Só que o apóstolo Pedro disse que o sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo.
Antes de Deus criar o universo, antes de existir átomo, o sangue de Cristo foi conhecido. Como que ele foi conhecido? Obviamente ele não está falando sobre derramamento literal de sangue. O que ele está falando ali é sobre acordo, concordar, decidir que vai ser assim. O sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Tá bom, quem que existia antes da fundação do mundo? Os anjos não existiam. As pessoas de outros planetas também não. Homens, não. Deus Pai, amém. Deus Pai é o primeiro. Salmos 90, versículo 2. De eternidade em eternidade, tu és Deus. Só que daí, a Bíblia fala que Deus gerou a Jesus como um filho seu. Provérbios, capítulo 8. Jesus falando de si mesmo como sabedoria. Provérbios 8, versículo 22. Jesus diz, Provérbios 8, verso 22, o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Olha lá, é o mesmo princípio relatado em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra, mas quando ele criou, quem já existia? Alguém já existia, Jesus. Antes de haver abismos, verso 24, fui gerada. E antes de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu nasci, ou eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quer dizer, Jesus nasceu antes de começar a criação do universo. Mas quando começou, ele já estava. Quando Deus preparava os céus, aí estava Jesus. Quando compassava ao redor a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima. Quando fortificava as fontes do abismo. Quando punha ao mar o seu termo para que as águas não trespassassem o seu mando. Quando compunha os fundamentos da terra. Então, verso 30, eu estava com ele. Quando Deus punha os fundamentos da terra, Jesus já estava com ele. Agora voltemos lá para Pedro. Porque é dito que o sangue de Jesus foi conhecido antes de se pôr os fundamentos da terra. Antes da fundação do mundo. Volta lá. 1 Pedro, certo? Capítulo 1. Versículo 20, está falando do sangue de Cristo, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Então, como é que o sangue foi conhecido? Ora, Deus gerou a Jesus. Aí Deus conhece o fim desde o princípio. Deus viu que nós íamos pecar, nós íamos precisar de um Salvador. Então Deus conversou com Jesus. Falou, olha, vai ocorrer o seguinte, nós vamos criar pessoas que vão gerar problema. O salário do pecado é a morte. E tem um jeito de resolver. Se você morrer por eles. Quem podia morrer? Deus ou Jesus? Só Jesus. Quem que podia? Só Jesus. Só Jesus. Por quê? Porque Deus não morre. Deus não morre. Jesus não é Deus, por isso que ele pôde morrer. Ah, que absurdo, que blasfêmia. Oh, meus queridos irmãos, a gente está tão, desculpa assim, tão... Eu vou usar um termo até pesado, sabe? Mas a gente está meio entorpecido. Sabe o que o entorpecente faz? Tira a razão. Então ele tira a razão espiritual. As pessoas estão tão entorpecidas pela doutrina errada, que quando ouvem o certo, acham que é uma blasfêmia. A doutrina errada é o seguinte, Cristo é Deus, a Bíblia não fala isso. Deus Filho, isso aí, nas Bíblias modernas, isso é um arranjo que foi feito. Arranjo como é feito hoje em dia na política, em tudo que é lugar. Arranjo é o que a gente mais vê, certo? Mas não foi assim que Deus fez as coisas.
Abram lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Sai da lógica. Sai da lógica, verdade? Olha como Deus é. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível. Quem é invisível? Quem é invisível? Deus, né? Jesus é visível, a gente viu, quer dizer, quem esteve na época em que ele estava aqui viu, certo? Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus. Então, único Deus significa o quê? Que não tem outro, único só é Ele. Deus é um só, uma pessoa só. Essa história, né, é a tradição humana que ensina. Ah, não, tem uma unidade de 3 pessoas coeternas que são um só ser. Ô, gente, que absurdo. Não... Tenta desenhar isso aí. Você já tentou? 3 pessoas que são uma só. Quem conseguir fazer esse desenho, olha, ofereço R$100. Pode vir aqui, está aqui a caneta. Ah? Meus queridos irmãos, tem coisas que não fazem o mínimo sentido, mas a gente engole assim, por quê? Ah, porque a gente ouviu, todo mundo diz que é assim, ninguém nunca questiona. Sabe o que acontece? Até na nossa vida, né, no meio da sociedade, ninguém quase questiona as coisas, né? Chega um dia, você paga lá de luz 10. No outro dia tá 20. Ah, tá bom, 20. Aí você tira uma notinha de 20 e paga, não é assim? Ah, um dia o imposto estava 10%, outro dia está 20%. Ah, puxa, é mesmo, né? Esse governo, não sei o que, tá lá, mas vai lá e paga. Questionar mesmo, de ir lá, puxa, qual que é o meu direito? Onde que eu posso questionar? Vou no gabinete do vereador, do deputado, pedir para ele, né, fazer uma moção popular. Ah, ninguém faz nada. Então, assim, o costume do povo é estar meio habituado, assim, tá, é o laissez-faire, laissez-passer, né, que fala em francês, que deixa levar, deixa passar, fica assim mesmo, né? Ah, não quero me incomodar. Só que em termos de religião, essa filosofia leva a pessoa para o inferno, esse é o problema. Eu não sei quanto a vocês, mas eu era muito impressionado uma época, agora parou, mas quando eu era pequeno, eu via assim, às vezes o filme, né, o desenho, que o cara entrava no rio. Aí o rio estava levando assim, né? O cara a pessoa numa boa lá no rio, assim. Aí começa a aumentar a velocidade da água, né? E ele não se dá conta de que alguma coisa pode estar acontecendo. Daqui a pouco ele vê o que? Era uma cachoeira. Uma queda d'água. Daí, claro, no desenho ele fica nadando que nem um doido, né? Tentando escapar lá para não cair na cachoeira. Mas aquele galho que você jogou na árvore, ele começou a viajar. Ao princípio devagar. Daqui a pouco mais rápido, cada vez mais rápido, e finalmente ele caiu, lá nas cataratas do Niágara ou de Foz do Iguaçu, né? Então, irmãos, sabe que nós não podemos ser acomodados em termos de salvação. Nossa vida eterna está em jogo, não dá para nós colocarmos a vida eterna na mão dos outros, ou dá? O risco é muito grande. Então a pessoa tem que ler, tem que estudar por ela mesma. Voltando aqui, então Deus é imortal. Não morre. Não morre. Então só Jesus podia morrer, Deus não. Jesus morreu ou não morreu? Morreu. Graças a Deus que ele morreu. O salário do pecado é a morte. Alguém tinha que morrer. Jesus morreu por nós. E não é um enfeite, que nem as pessoas dizem, né? Tentando justificar aí essa crença na Trindade. Então dizem assim, não, é que morreu Jesus humano, mas Jesus divino não morreu. Ah, então ele morreu? Não, fez um teatrinho ali, certo? Tipo assim, a figura estava lá no túmulo, mas ele estava em espírito, vagando em algum lugar. Era assim? Oi, irmãos, a gente não é espírita, né? Para entender que daí ele desencarnou, ficou fora olhando para o corpo dele, isso é absurdo, né? Isso aí só acontece na novela, mas é mentira. Então assim, irmãos, a verdade é essa que a Bíblia diz, Deus é imortal, ele não morre. Daí ele conversa com Jesus, Jesus decide morrer. Então, na nossa linha do tempo, será que vai dar para ver? Eu vou insistir mais uma vez aqui nesse álcool, se não der a gente faz assim mesmo. Mas na nossa linha do tempo, o que acontece? Deus fez uma promessa e Jesus também fez uma promessa para nós.
A promessa era a seguinte, ó. Esses terráqueos, eles vão bater o carro. Em outras palavras, né? Eles vão gerar problema, eles vão pecar. E aí vão precisar que alguém pague a conta. E nós vamos pagar a conta deles. Opa, vamos ver aqui. Bom, vamos lá. Vou desenhar embaixo dessa linha aí e a gente resolve, tá? Olha lá. Tá aqui no início. Dá para ver, né? A partir daqui? Tá lá. Então, o início. Vamos supor que aqui onde eu botei essa setinha é a fundação, vou escrever assim, fundação do mundo, que é igual à criação do universo. Está aqui. Isso aqui quando aconteceu? Lá na eternidade. Aqui começa a eternidade. Eita. Acho que tem muito álcool ali, né? Vamos tirar um pouco. Não vai dar certo. Vamos conseguir. Tem mais outra caneta aqui. Opa, tá difícil hoje, hein? Onde é que tá a outra caneta lá? Eternidade. Então tá aqui. Antes disso, houve a reunião entre Deus e Jesus. E Deus e Jesus prometeram nos perdoar. Eles prometeram. O sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. E aí, a história vem, né? Começa o pecado de Adão e Eva. Sucessivas gerações seguem o exemplo de Adão e Eva. E aí o homem está lá cada vez mais afundado no pecado. Tá aqui, vamos ver se agora funciona. Opa, eternidade. Certo, tá aqui. Então aqui eu vou escrever uma coisa que é chamada promessa. Promessa de perdão. Essa promessa, na Bíblia, ela também é chamada do seguinte, concerto ou pacto. Já ouviram falar? Concerto ou pacto. E quando você lê na Bíblia sobre concerto ou pacto, Deus fala que o concerto é eterno. Eterno. E agora a gente começa a entender por quê. Porque o concerto tem a ver com uma promessa feita desde a eternidade. O pacto é eterno. Desde a eternidade Deus nos amou. Deus prometeu nos perdoar. Deus prometeu resolver os nossos problemas. Entende? Deus prometeu nos dar a vida eterna. E aí, ao longo de toda a Bíblia, Deus fala desse concerto. Ele começa lá no Gênesis, né? Está lá em Gênesis 9. Primeira vez que a gente vê a palavra concerto. E em Gênesis 9, verso 12, ele diz: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, e este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Ah, mas eu estou vendo que o arco do concerto só apareceu aqui, então o concerto é a partir daqui. Será? Dá uma olhada lá em Apocalipse, vamos ver? Apocalipse, como é que está o trono de Deus lá? O trono de Deus é anterior a isso. Vamos ver? Apocalipse 4, versículos 2 e 3. E logo fui arrebatado em espírito, em visão. E eis um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Quem era esse? Deus se assenta sobre o trono no céu. Deus. E o que estava assentado, verso 3, ele era, na aparência,
semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, ou seja, cor de pele, que nem a nossa. Nós somos semelhantes a Deus. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. O que estava em redor do trono? O mesmo arco que apareceu depois do dilúvio, com as cores, certo? Estava lá, é o sinal da promessa. Então a promessa é algo que está vinculado ao próprio trono eterno de Deus. Entende? Desde que Deus é Deus, a promessa foi feita a você e a mim. Promessa de perdão. E antes da eternidade, a promessa do sacrifício de Jesus foi feita. O sangue de Jesus foi conhecido aqui. Jesus concordou em morrer por nós. E aí passam vários milênios, né? E aí quando chega o 4º milênio da história da Terra, Jesus vem até a Terra e aí ele morre na cruz do Calvário. O que acontece ali? Irmãos, o que acontece ali, a Bíblia chama de manifestação daquilo que já estava decidido antes. Em outras palavras, o projeto já estava na mão, agora só faltava executar. O plano já tinha sido estabelecido lá atrás, agora era para pôr em prática. E nós vamos falar um pouquinho disso. Abram lá, por gentileza, no livro de Efésios. Efésios. Aqui, este local na Bíblia é um dos quais Paulo retrata de forma bela, uma das formas mais belas que a gente vê na Bíblia, esta questão. Efésios capítulo 3, versículos 8 e 10. 8 a 10, ou até 11, né? Pode ser que você, ao ler, tenha um pouco de dificuldade de entender, mas se você considerar o que nós já estudamos até aqui nesta mensagem, vai ficar fácil. Paulo fala, a mim, o mínimo de todos os santos, ele fala que ele é o menor porque ele perseguiu a igreja de Deus, né? A mim me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Que mistério era esse? A gente já estudou, né? É o plano da salvação. Esse era um mistério. Como é que Deus pode se sacrificar para salvar uma criatura que não merece? Porque às vezes o diabo põe o seguinte pensamento em nós, né? Deus é o Deus do não pode. Não pode isso, não pode aquilo, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não é assim? Não. Só eu que não posso, eu tenho que me sacrificar. E Deus não tem que se sacrificar? Então Deus mostra, olha, eu não estou pedindo nada que eu mesmo não tenha feito em maior grau por você. Deus teve uma grande luta interna para entregar o seu filho. Vamos lá, irmão Tiago, né? Olha, tem uns bandidos ali na cadeia do Comando Vermelho, mas aqueles assim, os piores mesmo. Aí que tal você entregar a Beatriz, ela morre e eles ficam vivos. Muito difícil, né? Isso exigiria o quê? Muito amor, certo? Muito amor. E é isso que foi para Deus, foi uma grande luta. Por isso em João 3,16 está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus era filho mesmo dele, filho de verdade. Há quem diga, né, para sustentar a Trindade, não, porque cada um decidiu assumir um papel. Então, se cada um decidiu assumir o papel, se Jesus não era filho mesmo de Deus, não foi assim um sacrifício tão grande, né, de deixar Jesus morrer. Afinal de contas, eu vou deixar o meu sócio, né, o meu amigo, o meu irmão gêmeo, o meu parceiro, entenda-se como quiser. Agora, entregar o filho não é fácil. Deus amou o mundo que entregou o filho. Lá na eternidade ele já tinha decidido.
E aí, agora, no verso 9, Paulo era quem anunciava essa maravilha, o que Deus tinha feito. Demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos eternos esteve oculto em Deus que tudo criou. Vou trocar em miúdos estas palavras aqui, tá? Paulo estava dizendo que o tempo de Deus manifestar este grande sacrifício foi no tempo em que Jesus de Nazaré foi crucificado. Quando a Bíblia fala de dispensação, tem a ver com tempo. Entenderam? Então a dispensação do mistério é o tempo no qual Deus ia manifestar este seu amor, dando Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. A Bíblia também usa outra expressão para se referir a isso. A plenitude do tempo. Ela tem mais a ver com o nascimento de Jesus, né? Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Então, a dispensação do mistério tem a ver com o tempo da cruz. Desde os séculos, isso esteve oculto em Deus. Deus sabia o que ia acontecer. Versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Irmãos, esse verso aqui ele é fantástico. Pode dizer que ele é maravilhoso. Por quê? Aqui acontece uma inversão nas coisas. Porque a gente sempre tem aquela ideia, né? Não, se eu vou aprender alguma coisa de Deus, é porque Deus manda o anjo, e o anjo vem aqui e me ensina. Certo? Só que agora Paulo fala que o anjo também aprende, e aprende de nós. Porque ele fala assim, ó, que através da igreja, a igreja somos nós, certo? Os principados e potestades dos céus, eles conhecem a sabedoria de Deus. O anjo nunca foi perdoado. Ele não sabe o que é ser perdoado. Ele nunca vai entender o sacrifício de Jesus na cruz como nós podemos entender. Sabe por quê? Porque quando nós estamos assediados pela tentação, quando o diabo está em cima de nós, quando a gente sente que não tem força, a gente olha para a cruz e sabe que lá tem poder. A gente vê o sangue de Jesus derramado por nós e a gente sabe, puxa, Deus me ama, né? Ele venceu, eu vou vencer. E ali tem conforto, tem esperança. Isto o anjo nunca sentiu, nem vai sentir. E cada vez que ele nos vê com o semblante mudado, depois que a gente olha para a cruz, ele aprende. Aquilo é um mistério. Ele deseja entender, mas não consegue. E Deus deu o privilégio de seres humanos anunciarem o grande amor de Deus manifesto em Jesus. E até os anjos vão aprender com isso. Antes esse mistério estava oculto em Deus. Deus sabia o que ele era. Mas era necessário que as criaturas soubessem. E sabe que daí os homens passam a saber o que Deus é antes dos anjos? Esta é a razão pela qual haverão homens lá no céu que terão o galardão que colocará eles em posição superior à dos anjos. Pode parecer absurdo, mas Deus, ele é perfeito nos seus planos. Eu não sei se vocês já pensaram alguma vez nisso. Por que eu tive que nascer nessa terra de pecado? Por que eu já não nasci num mundo onde não tinha pecado, não tinha luta, não tinha risco de ir para o inferno? Né? Não seria mais fácil? Só que Deus, ele tem o seu modo de compensar as coisas. Se por um lado eu nasci com a maior desvantagem, porque os anjos nasceram lá no céu, do lado do trono de Deus, olha que ótimo, né? Já pensou você nascer um anjo? Né? Maravilha! Claro que é muito bom. Só que, pelo fato de termos nós nascidos na maior desvantagem, Deus vai nos colocar nos lugares mais elevados quando nós formos para lá. Entende? E os anjos vão ficar com inveja? Não, porque lá no céu não tem isso de egoísmo e orgulho. Cada um fica feliz por outro estar mais exaltado. Ah, mas eu não consigo sentir isso. A gente não consegue mesmo, é só Deus para fazer. É um milagre. Mas como esse milagre vai acontecer? A gente vai estudar hoje. Nós vamos estudar hoje como este milagre vai acontecer. Mas para fechar essa ideia aqui. Agora, então, os anjos aprendem de nós. Versículo 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus.
Deus tinha lá na eternidade o propósito de nos perdoar, nos salvar, nos dar todas as bênçãos. Mas esse propósito foi feito em cima de uma pessoa. Todo o plano foi fundado em cima de uma pessoa. O seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus é a pedra angular do edifício. Sabe o que é pedra angular? Aquela que fica na base, que suporta todo o peso. Toda a construção fica em cima dela. Se não tiver ela, não tem construção. Se tirar ela, a construção cai. Tudo depende de Cristo. E aqui nós chegamos no ponto-chave do sermão. Irmãos, Deus quer direcionar os nossos olhos para Cristo. Ele é a base. Ele é a razão de nós existirmos e a razão de nós estarmos aqui. A razão de existência da igreja, do ministério, quarto anjo, advertência final. Dele nós dependemos. E nele está a solução dos nossos problemas. Ainda em Efésios, abram em Efésios capítulo 2. Como é que Deus resolve os nossos problemas? Vamos falar agora do ano 31, quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário. Aí o apóstolo Paulo nos diz assim: Deus, quando ele fala e vos, né? E vos vivificou, Deus nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Quem aqui já esteve morto em ofensas e pecados? É o morto que caminha. Eu já estive. Certo? Todos nós. Estando nós mortos em ofensas e pecados. Verso 2. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, fazia as coisas porque todo mundo faz. Você, quando apanhava, revidava. Não era assim? Dava na mesma moeda. No outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. Achava que tudo estava bem, desde que, né, eu me satisfizesse, está tudo certo. Olha, se vocês puderem me ajudar, estou à disposição. Mas não peça a minha ajuda porque eu estou muito ocupado. É a filosofia do mundo. Andastes assim, segundo o príncipe das potestades do ar. Quem que é esse príncipe? Satanás. Diabo? Satanás? Príncipe das potestades do ar. Sabe por quê do ar? Porque ele fica voando assim, para incomodar a gente, certo? Aí ele vem, atazana a vida de um, aí ele voa, vai para outro lugar e vai atazanar a vida do outro e guiar o outro a fazer o que é errado. Por isso que é das potestades do ar, que ele está voando no ar aí, ó. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A gente andava assim. Verso 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Aí estava a nossa situação, bem caracterizada pelo apóstolo Paulo. Mas em seguida ele diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nós não estávamos dando a mínima para Deus e para Cristo. Ele nos vivificou, verso 5, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Outras versões dizem, ele vos deu vida. A ideia aqui é, ele vos deu perdão. Quem estava andando do jeitão do mundo, estava preparadinho para perder a sua vida e a sua vida eterna, certo? Ia morrer para sempre. Mas Deus, pelo seu amor, por meio de Cristo, nos deu vida. Quando? Na cruz do Calvário. Quando Jesus disse, está consumado, todo mundo estava garantidíssimo com passaporte para o céu. Nós tínhamos esse passaporte antes, por promessa. E eu volto ao nosso exemplo inicial. Nós éramos devedores, tinha um problema, uma dívida a pagar. Mas alguém prometeu pagar. E aí nós confiamos, nós andamos nessa confiança. Foi o que a pessoa que teve o carro avariado fez em relação a mim naquela hora. Ele só tinha a minha palavra, não tinha mais nada. Mas ele confiou naquela palavra. E se é possível confiar na palavra de um homem, quanto mais na palavra do Deus eterno. E durante 4.000 anos, as pessoas confiaram na palavra
de Deus. Deus disse, vou dar vida para vocês pelo sacrifício do meu filho. É por isso que eles sacrificavam a ovelha, o bode, né? O bezerro. Todos eles representavam a Jesus no Antigo Testamento. E é por isso que depois que Jesus morreu não precisava mais sacrificar. Porque agora o verdadeiro sacrifício já tinha sido feito. Então lá na cruz Deus resolveu o nosso problema. Por isso que entre parênteses está escrito assim, pela graça sois salvos. Deus resolveu o problema. Deu perdão para todos. Há quem diga o seguinte, não, lá na cruz, ele perdoou só os escolhidos. Os que não são escolhidos, eles nasceram, mas são filhos da ira e vão morrer assim, vão morrer perdidos. Essa doutrina veio de Calvino, chamada calvinismo, mas não está certa. Aí existem aqueles outros que dizem assim, na verdade, Jesus morreu, mas ele morreu por aqueles que vão aceitá-lo. Então quem aceita recebe o perdão, quem não aceita não recebe. Essa doutrina é chamada arminianismo, ela veio de Armínio, que foi uma tentativa de corrigir os erros do calvinismo. Mas também não é certa. Inclusive, há uma igreja que é arminianista. A igreja adventista do sétimo dia é arminianista. A igreja batista é arminianista. Quer dizer, eles acreditam que somente quando a pessoa aceita Jesus, então ela é perdoada. Agora, o verdadeiro evangelho não ensina nenhuma nem outra coisa. Antes de falar do verdadeiro evangelho, eu posso citar o universalismo. O que é o universalismo? É aquele que acredita que todos, de um jeito ou de outro, vão ser salvos. Existia esta doutrina também. Né? Ímpio, não ímpio, tendo aceitado Jesus ou não, de algum jeito Deus vai encontrar algum ponto na vida dele que vai permitir com que Deus o salve. Também a Bíblia não ensina isso. Mas, o que a Bíblia ensina então? A Bíblia ensina que, quando Jesus morreu, pela graça sois salvos. Ele deu um favor imerecido para todo mundo. Ele reverteu a maldição do pecado. Quando Adão pecou, a morte veio sobre todos. Mas quando Jesus venceu e morreu, então o perdão veio para todos. Por que nem todos vão ser salvos? Porque tem gente que joga fora o perdão. Troca pelo pratinho de lentilhas, igual Esaú. Né? Então o diabo vem oferecer o time do Corinthians, né? O time do Flamengo, né? o futebol, a comida, né? A bebidinha, a droga, seja lá o que for. Né? E assim a pessoa vai trocando. E ela fica com o mundo. Né? A mentira, o engano, a propininha, né? E assim vai, a zombaria, o escárnio, a televisão, qualquer coisa que desvia a pessoa de Deus. O diabo está oferecendo sempre. O pratinho dele varia. A lentilha um dia vem de um jeito, outro dia vem de outro. Né? E aí o que acontece? O ser humano fica iludido pelo diabo, vai lá e troca. Irmãos, eu lembrei de uma história, eu acho que ela ilustra bem isso aqui. Diz que quando chegaram os colonizadores, né, aqui nas terras da América, aí eles iam negociar com os índios. Aí sentava o pajé, o cacique da tribo, que era considerado o mais sábio, né? Então o cacique com aquela imponência assim, né, no meio dos índios, todos os índios respeitando ele, aquela cara de quem sabe muito. Aí vinham os colonizadores negociar com o índio, né? E aí o índio tinha lá assim do seu lado pedras de ouro, pedras preciosas e tal. E aí vinha lá o português, né? Bem serião também, sentava assim. Aí o índio apresentava a pedra de ouro, né? Tipo, ia trocar, né? Aí o português apresentava o espelho, onde você se via assim para pentear o cabelo, né? Aí o índio trocava, né? Pedrona de ouro pelo espelhinho. O que estava acontecendo ali? O índio não tinha noção do valor das coisas, não é verdade? Não tinha noção. Aí ele era enganado pelo colonizador, porque se o índio saísse dali, fosse para a Europa pensando, agora eu vou trocar o espelho, por que ele ia conseguir trocar aquele espelho? Por quase nada. E é isso que o diabo faz com a gente, entende?
Ele nos trata como cacique da tribo. Na verdade, ele sabe que o ouro está na nossa mão. A vida eterna está na mão. Deus deu. Assim como o índio. Estava lá florando na terra dele o ouro. Hoje não mais, né? Porque hoje já o pessoal limpou. Mas na época, ouro você via na terra. Quem já visitou Ouro Preto sabe disso. Você achava um veinho de ouro, você ia cavando. Né? E aí você pegava ouro, mais ouro, enfim. Minas Gerais tem esse nome porque é o estado que era cheio de minas. Minas de ouro. Então Minas Gerais, que não era só ouro. Tem ferro até hoje, né? Tem outro metal que dá alumínio, não. Agora esqueci agora. Né? Mas enfim, são vários os minerais produzidos lá em Minas Gerais. Produzidos não, que afloram, né? Ou que estão disponíveis para quem quiser retirar. Então, Jesus nos deu uma grande coisa. Deus nos deu uma grande coisa quando Jesus morreu na cruz do Calvário. O perdão estava na mão. Mas não foi só isso. Eu aceitei o perdão dele, eu não entrego. Eu estou lutando, mas está tão difícil. Quem hoje está vivenciando isso? Pode levantar a mão, sem medo. Olha, estou lutando para ser salvo, mas está tão difícil, eu estou com muita dificuldade, muito problema. Levante a mão, não tenha medo. Se você é humano, você é fraco, reconhece. Vamos lá, humildade. Né? É isso aí. A humildade é a chave para entrar no céu. Quem se acha muito bom, esse vai ficar de fora. Porque ele é muito bom para entrar no céu. O céu é muito pouco para ele. Né? Aí, sabe, irmãos, versículo 6, Deus, além de permitir que Jesus morresse por nós, fosse assassinado pelos pecadores, versículo 6, Ele nos ressuscitou juntamente com Jesus. O que ele está falando aqui? Ressuscitou juntamente com Jesus. Abra lá em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Está dando para entender até aqui? Está fácil? Quem não está entendendo? Deixa eu ver. Então tá bom. Ninguém levantou a mão. Filipenses 2. 2 não, 3. Paulo falando do que ele era e do que ele passou a ser. Paulo era um bom membro de igreja, igrejeiro, não perdia um culto. Torá debaixo do braço, né? Que era a Bíblia da época. Assistia todas as classes da igreja. Tudo que o pastor falasse, ele fazia. Esse era Paulo. Que o pastor da época era o fariseu, certo? O saduceu, o sacerdote. Então, versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, cristão dos cristãos, igrejeiro dos igrejeiros. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Ele perseguia os apóstolos porque ele realmente achava que os apóstolos estavam errados e a sua igreja tinha a verdade. E os seus pastores estavam certos. Por isso que ele perseguia. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, diz Paulo. Versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Claro, gente. Como é que Paulo ia estar com Cristo se ele estava querendo matar o seu semelhante? Cristo ia fazer isso? Cristo respeita o direito de escolha das pessoas. Né? Essa de querer agir calando a boca das pessoas pela força, essa é a maior evidência de que essa igreja está comandada pelo diabo. Se você está numa igreja onde alguém, ou os líderes, incitam a perseguição, a você tirar para fora da porta uma pessoa que não acredita como você, a caluniar, xingar, ou a prejudicar uma pessoa só porque ela não acredita igual você, pode ter certeza, essa igreja aí quem comanda é o diabo. Porque Jesus, ele veio dar liberdade. Plena liberdade. Jesus dá liberdade até para o diabo não acreditar nele. Certo? Tá aí, o diabo está vivo até hoje. Prova de que no reino de Deus, Deus dá liberdade. Voltando aqui.
O que para mim era ganho, eu reputei por perda por Cristo. Paulo conheceu a Jesus. Verso 8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Não tendo a minha justiça que vem da lei, não tendo aquela justiça que o pastor me ensina, que eu não sabia se estava na Bíblia ou não estava, mas é porque eu escutava e dizia, a doutrina da minha igreja é essa. Eu considerei que isso aí era um esterco, disse Paulo. Joga fora, para que eu possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça, verso 9, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Pastor, mas então que justiça é essa? Você está falando que tudo que vem da igreja é esterco? Não! Não estou dizendo que tudo que vem da igreja é esterco. Mas Paulo rompeu com aquela formalidade instituída pelos homens. Paulo rompeu com os ensinamentos e mandamentos de homens para poder agora viver em Cristo. Como é que era isso? Paulo viu que ele era um escravo de si mesmo. O que ele queria fazer, não conseguia. O que ele não queria, ele fazia. O bem que ele queria fazer, ele não conseguia. Ele sentia que tinha raiva dentro dele. Irmãos, o que leva alguém a apedrejar Estevão? A raiva, não é? A raiva vem de Deus? Não vem de Deus. Que nem um dia, né, eu estou ouvindo lá, o padre chamou os crentes de otário. Aí alguém comentando lá, não, porque é assim mesmo. Porque, né, não pode, como em outras palavras, não pode dar mole para eles. Tem que condenar e amaldiçoar mesmo. Irmãos, a quem Jesus amaldiçoou? A quem Jesus amaldiçoou? Né? Nós vemos que nós precisamos sair de nós mesmos. E aí vamos falar de nós também. Irmãos, quem que não fica possesso quando alguém vem e comete uma injustiça? Quando alguém vem e te agride? Como é que você fica por dentro? Ferve, não é assim? Irmãos, Paulo percebeu que ele era assim também. E ele precisava de um poder que ele não tinha. O que ele não sabia era que esse poder já tinha sido dado. Sabe quando? Quando Jesus ressuscitou. Então ele recebeu. Mas até agora você não falou disso, pastor. Você leu aqui Filipenses 3, não vi isso. Só falou que ele estava buscando a justiça que vem de Deus. Tá, mas dá uma lidinha no versículo 10. O próximo. Para conhecê-lo, quer dizer, conhecer a Cristo, e a virtude da sua ressurreição. O que é a virtude da ressurreição de Jesus? É o poder que levantou o seu corpo da tumba. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados, sem poder vencer a nós mesmos, andando com raiva, com ciúme, com inveja, com tudo que é coisa ruim dentro de nós, certo? E aí o que acontece? Deus vem com uma boa notícia, boa nova do Evangelho. Filho, já te dei a vitória sobre tudo isso. Como, Senhor? Eu ressuscitei a Jesus, você também aceita Jesus? Eu aceito. Então, toma. Você agora é uma nova criatura. Acredite nisso, já é. É como aquele que recebeu a promessa de que eu ia pagar a conta. Ele acreditou e já foi fazer o orçamento. Se ele não tivesse fé, como é que ia estar o carro dele até hoje? Estragado. Sabe por quê? Porque ele não ia fazer o orçamento, não ia me passar o valor. Se eu não soubesse o valor, não ia dar o dinheiro. Se eu não desse o dinheiro, o carro ia continuar estragado. A menos que ele mesmo tentasse consertar. Mesma coisa, nós somos fracos. Nós temos que lutar contra o nosso eu. Deus já prometeu a vitória. Ele já deu a vitória porque Jesus já ressuscitou. O poder exercido para tirar Cristo da tumba veio de Deus Pai. A Bíblia diz em Atos que Deus o ressuscitou. Atos 2, versículo 32. Deus ressuscitou a Jesus. E o poder capaz de tirar alguém da tumba não vai ser capaz de fazer você ser mais paciente? De te dar alegria no coração?
Quem está com Cristo só tem razão de estar alegre. Como é que os apóstolos, quando apanhavam nas costas lá, 39 chibatadas, ainda estavam louvando a Deus, falando, nossa, muito obrigado, Senhor, eu fui digno de apanhar pelo Senhor. Irmãos, o poder da ressurreição estava atuando naqueles corações. Entendem? O poder da ressurreição. E esse poder está disponível agora, está sendo derramado sobre aquele que diz, sim, Senhor, eu quero. Voltando para Efésios, capítulo 2, e finalizando. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Olha que interessante. Quando Deus ressuscitou a Jesus, Ele já também nos ressuscitou. Poxa, mas eu nasci muito depois. Então quer dizer que desde que eu nasci, o poder já estava na minha mão. Só não usei porque eu não quis. Mas se eu quiser agora, eu vou usar. E ai do diabo agora, quero ver, pode vir. Né? Por quê? Porque agora estou com Jesus. Sabe que o diabo treme? Sabiam disso? O diabo treme. Treme de medo quando alguém se apega a Jesus. Porque a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá? Fugir quer dizer que ele está apanhando. É ou não é? Ele está apanhando. Na hora que eu chamei Jesus, o meu irmão mais velho, o diabo já viu que não dava para ele. Ele teve que ir embora. Entende? Irmãos, vamos chamar o nosso irmão mais velho para resolver o nosso problema. Vou contar uma história aqui. Não vou só falar o nome do meu amigo aqui. Ele é o irmão mais novo, né? Nós fomos amigos de infância. Quantas vezes eu vi isso, né? Alguém mexia com o irmão mais novo, lá estava o irmão mais velho. Eu lembro disso. Uma vez ele deu um soco no outro que tinha batido no irmão mais novo, falou, nunca mais bata no meu irmão. Né? O outro já teve que, murchar. Irmãos, vamos confiar em Jesus, o nosso irmão mais velho. Olhem para Jesus. Jesus vai dar a vitória. Finalmente, Efésios 2, versículo 6. Quando ele ressuscitou a Jesus, para onde Jesus foi? Para o céu. E aí Deus fala que Ele fez com que nós nos assentássemos com Jesus nos lugares celestiais. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que isso significa? Tem uma boa ilustração. Essa é bíblica. Moisés, Deus fala a respeito dele o seguinte, que Moisés não era nem como um profeta. Como é que Deus falava com ele? Face a face. Quando o nosso irmão mais velho subiu lá no céu, onde é que ele ficou? Face a face com Deus. E quer dizer que ele nos leva também com ele. Então como é que nós podemos estar hoje? Andando na terra, porém face a face com Deus. Enoque andou com Deus e não foi achado mais, porque Deus o levou. E se você e eu andarmos com Deus, Deus vai nos levar, sem ver a morte. A mensagem do Evangelho de hoje não é para uma pessoa morrer em Cristo, é para uma pessoa ser trasladada sem ver a morte e ver a Cristo e Deus em vida. Este Evangelho é único. Ele não está em nenhuma igreja dessas que você conhece, nenhuma. Mas Deus escolheu apresentá-lo aqui. Vou perguntar uma coisa, como é que vocês estão aí? Vocês estão com ânimo para ouvir mais uma historinha ou vamos encerrar por aqui? Vou contar mais uma historinha então. Essa historinha, meus irmãos, ela tem um lado triste, mas ela tem um lado feliz. E ela terá um final feliz. Essa historinha é o seguinte. Lá em 1844, Deus tinha reunido pessoas saídas das igrejas da época que existiam. Metodista, batista, presbiteriana, calvinista, wesleyana, etc. Né? E aí, estas pessoas entenderam que Jesus estava para vir
estudavam a Bíblia buscando ela como a tesouros escondidos, foram expulsas das suas igrejas e elas formaram um movimento, que na época era um movimento que zombavam deles, né? Tá vendo esses pessoal aí que não tem nem igreja, nem nada? Mas aquele movimento cresceu, se organizou e formou-se uma igreja, chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. E durante 40 anos, eles cresceram muito em conhecimento da palavra, sendo que até hoje muitos reconhecem, falam, não, Adventista conhece e tal. Só que aquele conhecimento levou a um orgulho espiritual, a ponto que até hoje eu tenho amigos mesmo que falam assim, o Adventista, o professor de Deus. Por quê? Porque naquela época o conhecimento levou eles para um lado errado. O diabo é astuto, né? Ele enganou. E aí as pessoas começaram a participar até de debates bíblicos e tal, e como sempre ganhava, né? Afinal de contas, a verdade ela vai vencer o erro. Então na base do argumento não tinha para eles. E aconteceu que eles se afastaram da simplicidade do Evangelho, do amor de Cristo. E agora estavam vivendo de outra forma. Inchados na sua compreensão carnal. O que quer dizer isso? Cheio de orgulho pelo conhecimento que tinham, mas sem piedade prática. E aí aconteceu que, em 1888, Deus deu um golpe no orgulho dos líderes daquela igreja. Como? Os líderes já eram, como se fala hoje, as cabeças brancas, né? Já tinham mais de 50 anos de idade. O movimento de 1863, quando foi instituído, até 1888, ele já tinha 25 anos. A igreja já tinha só de delegados representantes mais de 1.700 pessoas. Então era uma denominação que já tinha crescido muito. Aconteceu que Deus deu uma mensagem não para os líderes, mas para os que estavam vindo, a nova geração. 2 homens, um com 33 anos, outro com 37 anos. Elliot J. Waggoner e Alonzo Trevor Jones. Jones era um pouco mais velho, 37, e Waggoner tinha 33. E aí, eles compareceram numa reuniãozinha lá numa cidade chamada Minnesota, no estado de Minnesota, na cidade de Minneapolis. Isso foi em 1888. Haviam cerca de 100 pessoas ali naquela reunião. Era uma reunião de delegados para decidir as coisas que iam acontecer na denominação a nível mundial. E ali naquela reunião, nas suas meditações matinais, aqueles homens tiveram a sua oportunidade de apresentar. Então a nova guarda começou a ter uma chance. E Deus usou aqueles homens para apresentarem uma mensagem semelhante ao que estivemos estudando hoje. Apresentando a Cristo, a vitória que Cristo deu sobre o pecado e a necessidade de retornar ao verdadeiro cristianismo, à verdadeira piedade. Mas aqueles homens, acostumados a ganhar debates bíblicos e reconhecidos até dentro da igreja como os doutores, os que sabem, não estavam dispostos a aprender. Sabe, quando a gente deixa de estar disposto a aprender, aí é que vem a nossa ruína, a nossa queda. E aqueles homens então argumentaram. Foi assim. Logo depois que os jovens pregaram, o que eles fizeram? Buscaram a oportunidade deles para desfazer tudo o que eles tinham feito. E aí começou chacota para com eles, perseguição. Não é perseguição aberta, é aquela que a gente conhece até hoje, né? Você fala uma coisa que o líder da igreja não gosta, na frente do povo o líder está lá impassível. Irmãos, não, glória a Deus, vamos ouvir tudo que Deus tem para falar. Aí chega lá atrás na salinha pastoral, ó, esse aí não pode mais pregar. Não é assim que funciona? E aí depois alguém liga, né? Olha, é o seguinte, não vai dar para você pregar mais aquele dia que estava marcado e tal. Ah, mas por que não? É que já tem outra pessoa. E assim vai, né? Vão encostando a pessoa. E foram encostando esses dois. Quando foi lá pelos idos de 1909, Jones já tinha até perdido a sua credencial de pastor, sem ter adulterado, sem ter feito nada que era muito grave, né? Por que ele perdeu? Porque ele questionava os líderes. Interessante isso, né? Sabe que a soberba mata uma denominação, mata uma igreja. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que a tão falada no meio evangélico, Ellen White, né? Na época ela se posicionou ao lado destes dois que estavam sofrendo a perseguição e dizendo, olha,
Deus diz que a mensagem que ele queria veio através deles. Mas vocês, seus líderes, não estão aceitando. E aí ela continua dizendo, vocês não aceitaram, vocês nunca se arrependeram, etc, etc, etc. E a situação foi piorando, até o ponto de eles serem tão hipócritas, que numa assembleia da Associação Geral deles, a Ellen White não compareceu, mas eles mandaram uma cartinha para ela, dizendo assim, é o seguinte, foi feita uma grande mudança, houve um reavivamento e tal. Aí diz ela, no seu relato, eu estava para escrever a minha grande alegria de ter escutado tudo o que tinha acontecido na conferência, quando meu anjo assistente disse, não escreva. Não aconteceu nenhuma mudança para melhor. E aí, antes dela morrer, o último texto praticamente que ela escreveu, no ano da sua morte, em 1915, ela escreveu assim, uma coisa eu sei, a apostasia que entrou na igreja e está se avolumando até agora, vai continuar aumentando até Jesus vir com grande alarido. Ela diz que aquilo ia ser uma queda progressiva sem volta. Interessante, eu estou contando a história, sabe por quê? Eu sei que tem muitos evangélicos que nos assistem, sabem, nós não somos adventistas do sétimo dia, eu não sou. Mas, vamos fazer justiça? Se alguém acreditasse mesmo, ou melhor dizendo, falar, Ellen White, a profetisa dos adventistas, ela que levou eles ao desapontamento, etc. Tal. Não, a verdade é a seguinte, a verdade é que se os adventistas de hoje escutassem Ellen White, não estariam dentro dessa denominação, estariam fora, porque ela falou que eles entraram no processo irreversível de apostasia. E ela chegou a dizer que Deus levantaria outros. Você não acredita? Está no livro que ela escreveu, Eventos Finais, página 53. Você vai lá e leia, é um compiladinho lá que é vendido na casa publicadora dos adventistas, ok? E para você que é adventista, a história é essa. Daí de lá para cá, houve uma crescente humanidão. Mas eu não acredito, quando entrei na igreja era uma bênção e tal. Sabe por que você acha que era uma bênção? Porque você não conhecia nada melhor. Então quando você viu algo que para Deus já não era bom, para você se achou bom. Porque em comparação com o mundão onde você andava, ou talvez com outro lugar onde você congregava, aquilo parecia ser melhor, mas está muito longe do ideal de Deus. O ideal de Deus quem chegou próximo dele é a igreja apostólica. Pedro, Paulo. Outro dia eu falando com um amigo meu, ele é católico inclusive, ele falou, olha, se todo mundo fosse como Paulo hoje, o mundo ia estar bem, Eu falei, concordo. Se todos fossem como o apóstolo Paulo, o mundo ia ser outro. Não é verdade? Deus está esperando isso acontecer, porque é o seguinte, o mau testemunho a respeito do cristianismo já apareceu, Gente que faz tudo de errado em nome de Jesus, em nome de Deus. Ladrão, mercenário, pessoa que só está buscando no interesse dessa terra aqui, usando o nome de Jesus. Mas, o que está faltando é aparecerem os novos Pedros, Paulo, João, que vão arriscar o pescoço por falar a verdade. E vão levar o verdadeiro evangelho para as pessoas. Isso é o que está faltando. Não é verdade? É isso que está faltando. E isso vai acontecer. De que jeito? Ouvindo esse evangelho aqui. Então essa mensagem ficou enterradinha lá. Daí, em 1950, houve uma reunião geral lá dos adventistas do sétimo dia, que é chamada Conferência Geral, lá nos Estados Unidos da América. Daí, naquela conferência, alguém perguntou se algum dos delegados tinha algo para falar. E nessa vez, Deus tinha alguém com espírito meio semelhante ao de Lutero, que não engole as coisas. E este alguém chamava-se pastor Robert J. Wieland. Eu conheci esse senhor quando ele tinha 94 anos de idade. Estive na casa dele, que fica na Califórnia, próximo da cidade de São Francisco. Ficava, porque ele já faleceu. Faleceu 1 ano e 3 meses depois de eu ter falado com ele. Esse homem, ele descobriu os escritos do Elliot J. Waggoner, desses dois rapazes da época, de Waggoner e Jones. O que a denominação tinha feito com os livros que eles tinham escrito e tal? Tinha jogado eles para serem esquecidos, simplesmente. Estavam debaixo da poeira. O que esse pastor fez? Entrou na biblioteca, na época não tinha assim computador, ele pegou a máquina de datilografia e começou a datilografar um livro de Waggoner chamado The Glad Tidings, chama-se As Boas Novas. E foi datilografando tudo que ele podia daquele senhor, aquela mensagem.
porque aquela mensagem estava fazendo bem para ele. Ele viu que aquela mensagem deu a ele uma outra experiência que ele não possuía. E aquela mensagem era importante. E ele leu os textos que Ellen White falava a respeito daquela mensagem e falou, nossa, essa mensagem tem que voltar. E aí, o que acontece? Quando se deram conta de que ele estava copiando aqueles materiais de Waggoner, sabe o que fizeram? Falaram, não, você não pode mais ter acesso aos materiais. E daí o que esse pastor fez? Foi pesquisar nos textos de Ellen White, aqueles que ele tinha acesso, para trazer ao povo o que Ellen White falou sobre esta mensagem. E aí ele escreveu um livro, o qual ele apresentou à conferência geral. Na época não era um livro, era um paper, né? E o paper tinha o seguinte título, 1888 Re-Examined, quer dizer, 1888 reexaminado. Ele apresentou para os líderes da conferência geral, junto com um pastor que tomou a decisão de subscrever também o documento, que chamava-se Donald K. Short. Short, parece short, né? Mas short de curto. E aí, esse material, entre aspas, vazou. Vazou não, acredito eu que Deus permite as coisas, né? Caiu na mão de pessoas leigas que começaram a distribuir, e aí, a despeito da não vontade desses pastores de que o material fosse conhecido, o material ganhou o mundo. E aí, finalmente, estes homens também trabalharam para divulgar os materiais de Waggoner e Jones. Esses materiais caíram na minha mão há cerca de 10 anos atrás, um pouco mais, perto de 15 anos. E Deus me tocou a ir até os Estados Unidos. Na época eu tinha condições, paguei a minha passagem, pedi a ele aceitou me receber, eu fui. Cheguei lá uma semana depois dele ter perdido a sua esposa. Ele tinha 94 anos. E posso dizer a vocês que aquele homem tinha uma visão do Evangelho muito bela. Muitas coisas, ele escreveu cerca de 20 ou 23 livros, todos estão em inglês, livros muito bons, eu não sei se temos algum traduzido em português. Muitas coisas preciosas, muitas pérolas estavam ali. Apenas uma das coisas que realmente ali ele se equivocou, dizendo que com certeza a igreja adventista um dia ia se arrepender, né, e ela seria a igreja triunfante de Cristo. Não é o que Ellen White diz, e não é o que se vê, e também ele esqueceu, talvez, de que Deus respeita o direito de escolha. Se alguém escolhe ser apóstata, vai ser apóstata. Pronto, Deus pode fazer o quê? Não pode fazer nada, né? Mas esta mensagem não foi perdida, e ela ficou conosco, estamos aí, né? Temos, inclusive, um material que nunca foi publicado de William, está em casa. Espero em Deus que Deus nos dê a oportunidade de pregar, de apresentar esse material ao mundo. É um material que ele escreveu para pessoas que têm crenças mais orientais, na luz desta mensagem de 1888. Então, irmãos, a igreja adventista caiu, mas Deus levantou um ministério e nós aqui estamos. E Deus deu a nós a missão de levarmos a verdadeira mensagem ao mundo. O que vocês escutaram hoje, escutem de novo em casa. Essa mensagem é importante. Eu acredito que foram muitas coisas, a mensagem foi cumprida, eu não sei quanto tempo já temos aí de pregação, mas é muito tempo. Então, para uma leitura só fica difícil. Vejam de novo e de novo. Nós vamos procurar trabalhar mais esta mensagem, esses conceitos. Nós já trabalhamos eles em outras pregações, mas nunca dizendo especificamente, é esta mensagem. Simplesmente trouxemos conceitos da mensagem e colocamos para vocês. Vocês podem ver, porque muito do que falamos aqui parece repetido, né? Mas esta mensagem vai transformar as pessoas. Deus quer nos colocar de uma forma que, embora nós estejamos caminhando nesta terra, nós andemos face a face com Ele. E que no nosso culto matinal nós possamos vê-lo face a face. Nós possamos ter a visita dele. É a completa reconciliação de Deus com o seu povo. É o cumprimento do conceito eterno que ele fez lá antes que houvesse humanidade. Agora creiam uma coisa, eu não quero iludir ninguém. Não quer dizer que eu recebi a teoria e agora tudo vai ser um mar de rosas. Infelizmente nós somos tão pecadores, nós temos tantos defeitos entre nós, que a nossa caminhada para nos encontrarmos face a face com Deus, ela vai exigir ou tomar cálices muito amargos, entende? Nós vamos ter muitas frustrações nas nossas vidas, nós vamos sofrer, né? O diabo vai
nos atormentar, e isso significa que nós vamos partilhar das aflições de Cristo. Mas Paulo, ele já falou que vai ser assim. Quem realmente tiver essa mensagem é uma pessoa que está andando em obediência. E ao andar em obediência, ela vai estar sofrendo na carne muitas coisas. Entende? Então, se alguém vier para vocês e dizer, eu tenho essa mensagem de 1888, mas a pessoa dá um baita mau testemunho, nem escute essa pessoa. Porque essa pessoa não tem nada dessa mensagem. Quem tem essa mensagem é quem está andando no poder da ressurreição. Esse tem. Entende? Não se deixe enganar. E para fechar, Romanos 1, versículos 16 e 17. O apóstolo Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho de Deus é o poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho não é uma teoria. Por isso que eu te digo, quem está dando mau testemunho por aí, vivendo como ele acha que é melhor, de qualquer maneira, esse não tem o Evangelho. Quem tem o Evangelho é quem está andando no poder da ressurreição. Está andando como Cristo. Meus queridos irmãos, fica o apelo do Senhor. Quem gostaria de dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero abraçar o teu concerto. Eu quero ter o poder da ressurreição. E eu vou sair daqui, em nome de Jesus, como uma nova criatura, andando com Cristo face a face contigo. Amém. Amém. Que assim seja. Vamos nos colocar de joelhos, vamos orar. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, queremos te agradecer pelas bênçãos dadas até aqui. Queremos pedir a Deus que o Senhor conceda a cada um de nós, agora, o poder da ressurreição. Perdoa os nossos pecados, a Deus. Verdade é que teremos de conhecer as aflições de Cristo, mas também conheceremos todas as vitórias que Ele teve. Porque pelo poder que o Senhor concedeu a Ele, nós também podemos vencer. Ajuda-nos a olharmos sempre para o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus. Amém. E que Ele venha a nos dar todas as vitórias que necessitamos. Despede-nos na tua paz. Pastoreia e guia o teu povo, esta tua santa igreja, que o Senhor está preparando na terra. Esta igreja que somos nós. É o que te pedimos a Deus. E pedimos que abra as portas e os caminhos, para que esta mensagem chegue a todos os ouvidos do planeta Terra. Amém. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido irmão, querida irmã que nos assiste, queria fazer um apelo a você novamente. Assista de novo esta mensagem. Acredito que Deus quer que os conceitos aqui passados fiquem fixados na tua mente, estejam ali gravados para sempre. E eu queria fazer um apelo a você, para que você continue nos assistindo e recebendo esta mensagem. Nosso próximo encontro está pré-marcado para terça-feira, a partir de 8h20 da noite. E até eu fui tocado a fazer um apelo a você. Você viu que nós estamos aqui com esse quadro. Recentemente, houve um incidente triste. Nós fomos roubados, tínhamos o nosso projetor, estamos sem ele hoje. Mas eu vi esses dias que tem gente que está usando, eu acho que é tipo de um vidro, né, com uma parte aqui branca no fundo, que ele é muito melhor até do que esses quadros, porque é fácil de limpar, né, ele funciona muito bem. E eu ia fazer um apelo, ele não é muito caro, mas eu ia fazer um apelo. Se Deus tocou o teu coração, você quiser nos abençoar para que quem assiste o vídeo possa ter uma imagem melhor, com uma pequena oferta para este quadro de vidro, entre em contato conosco, ok? Não é muito caro, mas hoje nosso recurso está todo comprometido. Inclusive esse mês as despesas a gente ainda não conseguiu ajustar com todos os salários, mas nós vamos conseguir em nome de Jesus. Os obreiros estão aguardando, todos estão perseverando na fé, graças a Deus. Então assim, se Deus te tocou, você abençoe a obra, eu tenho certeza que você vai receber em retribuição uma melhor explicação da palavra do Senhor, ok? Então entre em contato. Nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. E lembrando,
Se você quer fazer parte deste ministério, você quer estudar a Bíblia, entre em contato conosco, vai ser uma alegria para nós podermos te ajudar ou te indicar o grupo, célula ou igreja mais próximo da tua casa. Vamos fechar os olhos e invocar as bênçãos do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.